A gente inevitavelmente faz um resgate, né? Dos nossos aniversários, pelo menos eu sou assim, né? Das coisas que a gente fez, que a gente se esforçou para ter, que a gente lutou, né? Que a gente recebeu ajuda. E eu lembro que quando eu decidi que eu precisava mudar a minha maneira de educar o meu filho, que eu não tinha paciência, que eu não sabia educar, porque quando nasce um filho, nasce uma mãe, balela isso. E que a gente tem que, né, quando eu tive a clareza de que a gente precisa aprender literalmente para educar, até porque precisa mudar o padrão de comportamento, da maneira que a gente foi educado, que de repente não foi adequado, os nossos pais fizeram o que eles podiam com o que eles tinham, e a gente tem muito mais hoje na nossa mão. Eu não tinha dinheiro para fazer a formação de parentalidade, né? Eu pedi pro meu pai, eu lembro que na época ele me ajudou, e não me arrependo de ter pedido, apesar de já ter casada e filho. Ele pagou a formação de parentalidade para mim. E por que eu tô falando sobre isso, né? Primeiro, porque amanhã é aniversário dele. Segundo, porque hoje é o dia oficial, né? Dia Internacional das Altas Habilidades da Superdotação. Porque é agosto, porque é um mês importante para mim. É o aniversário do meu filho, foi da minha avó, foi do meu pai. Eu vou me emocionar. E porque não tem preço, né? A relação que eu tenho hoje com os meus filhos não tem preço. A relação que eu tenho hoje com os meus filhos não tem preço. Hoje é um legado do meu pai, né? O que ele não pôde fazer por nós, porque ele não tinha acesso, né? Ele fez por mim, na verdade fez pelos meus filhos, né? Ele mudou, né, um padrão quando ele me ajudou investindo nesse conhecimento, que foi o primeiro passo, na verdade, para toda essa jornada que já fazem 7 anos. Foi a primeira formação que eu fiz, foi quando mudou totalmente a minha visão sobre educação, sobre a parentalidade, sobre a importância do pai e da mãe nessa nesse mundo de relacionamentos em que os nossos filhos estão inseridos. Então, ele fez parte disso sem nem saber, né? Sem nem tomar conhecimento da grandeza do ato de ter pago para mim uma primeira formação. Depois disso, óbvio, eu fiquei com sede de saber, né? Eu achava que precisava sempre de um complemento, e aí fiz a especialização em inteligência emocional, fiz a psicopedagogia, fiz uma pós em psicopedagogia e recentemente terminei uma pós especialização em superdotação, altas habilidades de superdotação. Eu amo estudar, né? E não tem preço mesmo. Tudo que hoje eu tenho na minha casa, que não é perfeito, tá? Eu gosto muito de deixar isso claro, para as pessoas não acharem que existe perfeição e tentar alcançar isso, que você vai ficar doente tentando alcançar isso. Eu sou muito grata ao meu pai por ter dado o primeiro passo, por ter acreditado, por ter investido. Mesmo depois de eu ter, né, abandonado a carreira de direito, que era que ele amava, que ele queria para mim. Ele sempre foi um cara muito inteligente, ele sempre fez conta de cabeça, ele sempre foi um cara muito empreendedor, ele estava sempre... Então esse vídeo, de certa maneira, é uma homenagem ao meu pai, que teve lá atrás a visão, de repente enxergou nos meus olhos o brilhinho, a sede, a vontade que eu estava de aprender aquilo, e acabou sem perceber, né, investindo numa quebra de padrão, uma maneira diferenciada, que é o que eu hoje trago para minha família, com quem eu não tem preço. O que eu tenho hoje com os meus filhos não tem preço em comparado, né, ao que eu tinha antes, que era muito triste e que com certeza teria muito hoje reflexo de problemas até mesmo na adolescência do Otto, por exemplo.
Então, é também aqui um vídeo, um chamamento, né, de clareza. Ninguém vai investir na sua família senão você. Só se você começar a se movimentar na direção. O meu pai resolveu me ajudar porque eu me movimentei, eu busquei uma formação, eu quis saber mais, eu queria mudar as coisas. E ele viu isso em mim e falou, ok, eu te ajudo. Mas não tem alguém fazer por você, você entende? Eu já tive aí nesse lugar de ficar vendo as pessoas conseguir fazer as coisas e eu não, ter paciência e eu não. Eu era irritada. Só que até para você conseguir enxergar isso, você precisa de um ponto de clareza. Você precisa de um empurrãozinho para, olha, não tá bom do jeito que você tá fazendo não. Tem que melhorar. Sabe? Você acha que alguém vai falar isso para você? Você vai precisar enxergar isso. E para você enxergar isso, você precisa de informação. De novo, eu já tive aí cega, achando que estava fazendo o melhor que eu podia. E não estamos. A gente ainda pode fazer melhor. Eu pude fazer melhor, sigo tentando fazer melhor ainda. Uma busca, é um processo, mas que só vai começar a hora que você se colocar em movimento e falar, eu vou investir. Eu vou investir na minha família. Eu vou investir em conhecimento. Eu vou comprar o curso tal. Eu vou ler o livro tal. Você precisa investir na sua família, em você, entendeu? E isso não é colocar peso no seu ombro, isso é te alertar, te chamar para responsabilidade. Você é mãe, você colocou criança no mundo, uma criança especial, uma criança que veio abençoada, um presente, um presente. Ela é um plus, ela tem mais. Por que você acha que ela foi para você? Porque você é muito capaz de dar conta dela. Mas muito. Sozinha? Não. Tá louca? Vai fazer isso sozinha pra quê? Tem um monte de gente fazendo, buscando, querendo também aprender. Você entende? Então, eu só queria te dizer, né, que só vai depender de você investir na sua família, tá bom? Já tive no seu lugar, já precisei dar esse primeiro passo, já precisei decidir, entende? E eu te garanto que você vai colher resultados maravilhosos no instante que você decidir, no instante que você começar a praticar, no instante que você começar a mudar a direção da sua maneira de enxergar e de educar os seus filhos. Eu acho que no final de tudo, se eu impactei de alguma maneira positivamente a sua vida, é graças ao meu pai. Então, acho que, né, é o melhor que eu posso fazer pela memória dele.